Oi, gente, e esse é o segundo vídeo da série de vídeos que eu vou trazer para vocês, antecedendo o desafio da autoestima. E o tema do vídeo de hoje é autoestima baixa e afeto na vida. Talvez você não saiba, mas nos seus relacionamentos amorosos, a sua criança ferida, sabe aquela criança que passou por rejeição, que de repente foi alvo de zoação, alvo de bullying, aquela criança que foi alvo de abuso, aquela criança que foi deixada de lado, aquela criança que foi negligenciada, sabe? Aquela criança que não era o filho preferido dos pais ou até mesmo dos avós. Sabe aquela criança que quando ia na casa do avô e da avó, ela sentia que ela não era bem recebida? Ela tem aquele senso assim de que por que será que eu não mereço o mesmo amor? Por que será que eu não mereço a mesma atenção? Por que isso só acontece com outras pessoas? Sabe? Então, assim, esse senso de não merecer valor, de não ser tão bom quanto os outros, e achar que sempre o outro é mais, que é alguém mais valorizado que você. E você não tem noção de quantas pessoas são impactadas por isso. Sabe? Quando você ia na casa do seu avô, e seu avô sempre dava o dinheirinho para aquele primo seu, mas nunca dava para você. Então, assim, aquilo pode ter sido interpretado como uma rejeição por você quando criança. Então você sentiu ali que não era bem recebido. Então isso cria um senso de por que eu não mereço o mesmo amor? Por que eu não mereço a mesma atenção? E isso acontece em outros ambientes também, mas esse senso de não merecer valor e de não ser bom como os outros, achar que o outro sempre é mais que você, é algo mais valorizado do que você, ter ficado instalado em você. E o impacto disso, trazido para os relacionamentos, tanto na amizade como no seu relacionamento amoroso, seja no seu profissional, se você já vem com essa base de não se sentir boa o suficiente e importante o suficiente, você sempre vai trabalhar com isso como se você precisasse fazer algo para merecer essa atenção. A atenção de outra pessoa, como se essa atenção nunca fosse gratuita. Se esse afeto, por exemplo, nunca fosse gratuito para você. Como se ele fosse dado a você em uma certa condição de troca, na sua concepção. Por exemplo, se eu acertar com você, se eu te agradar, se eu fizer aquilo que você espera, então eu vou ter a sua atenção. Então imagine você ser uma criança aí, né? Que eu falei no vídeo, do primeiro vídeo, né? Cresceu num ambiente hostil, violento, ou conviver com pais que estavam muito ausentes por estarem trabalhando muito, ou estarem com outros problemas, cuidando de outros familiares, ou com outros filhos e não conseguiram ali te dar atenção, você se sentiu deixado de lado. E você ali, sem atenção devida, sonha em ser especial por alguém, porque toda criança sonha em ser especial. E aí você vai pra escola, chega ali na escola, você se sente ali meio sem jeito, sabe? Parece que você não encaixa. Mas você vai ali falar com os amigos numa expectativa de que eles te aceitem no ambiente, de que você é escolhida. Mas só que você fica numa posição assim, tipo, como de vítima, sabe? Querendo receber migalhas, querendo agradar, levando balinha para que as pessoas gostam de você, fazendo uma lição de casa para os outros. A criança que sente vontade de ser abraçada, e eu já fui essa criança. Quando eu era nova nos lugares, eu sempre gostava de levar alguma coisa para mostrar que eu gostava daquela pessoa, mas na verdade o que eu queria era atenção, o que eu queria era algo em troca, eu queria afeto, porque eu acreditava que se eu levasse algo para aquela pessoa, uma balinha, um chiclete, ela iria ter mais simpatia por mim, porque eu iria estar demonstrando para ela que eu era uma pessoa boa. Mas é como se eu fosse uma pessoa boa dando algo em troca. Tá fazendo sentido para você isso? E a gente leva isso para nossa vida toda, porque é uma sensação de querer ser vista, é uma sensação de querer ser escolhida por outra pessoa, sabe? Como aquela amiga que ela tanto gosta, porque é a necessidade de ser vista, de ser amada. Então a gente acaba tendo esses comportamentos, né? Nós somos levadas a esse comportamento como se nós precisássemos fazer algo para merecer. E não é que nós não precisamos fazer algo para ser notado. Em algumas áreas também. Mas algo que seja, né, verdadeiro, que seja genuíno. Você pode ser quem você é, você pode ser engraçada, esperta, você pode ser amorosa, inteligente. Você pode ser você. Isso é suficiente. Mas quando isso é uma ferida, né? No caso de rejeição, com uma autoestima baixa, muitas vezes a gente nem sabe quem é a gente só sabe que a gente quer agradar, sabe? A gente sonha, né, que alguém queira ser o nosso melhor amigo. Então, quando essa criança vai para a escola, quando ela vai para os cursos, para a academia, ela sempre vai avançando com a sensação de que as outras pessoas são portadores de algo que você quer. Por exemplo, de afeto. É como se você estivesse morrendo de sede e essas pessoas tivessem uma aguinha gelada para te dar. E essa outra pessoa poderia ser qualquer outra pessoa. Poderia ser um namorado, pode ser um grupo, uma amiga,
Qualquer pessoa, entendeu? E conforme você vai avançando na vida, vai mudando esse personagem que tem essa garrafa de água gelada na mão, entendeu? Pode ser no seu relacionamento amoroso, pode ser no seu trabalho. Então, você acaba se sentindo do mesmo jeito, inferior, menos bonita, sem nada interessante, como se pudesse aceitar qualquer coisa, sentir vergonha de quem você é, do seu corpo, do seu cabelo. E aí você acaba indo insegura pra vida. Você vai insegura pros relacionamentos. Quando você tá no relacionamento, você não consegue conversar, você consegue ser natural, porque você tá morrendo de medo. Medo de ser julgada, medo de ser rejeitada. E você não consegue nem dizer pro outro que você tá afim dele. Gente, eu quando carregava essa ferida ainda era adolescente. Até porque eu carreguei essa ferida adulta por muitos anos da minha vida. Pro meu relacionamento, pro meu trabalho, em tudo. Mas quando eu era adolescente, conheci o meu marido. Eu, acredite se quiser, tem um dedo meu, que ele é pequenininho. O dedo sem ser o mindinho, o segundo dedo do pé direito, se contar de fora pra dentro. É do pé esquerdo. E esse dedinho, eu não tinha percebido que ele encolheu. Porque eu era criança, brincava, distraía. Eu lembro que teve uma época que eu tinha uns 9 anos que eu caí num bueiro. E aí eu machuquei o joelho e eu bati esse dedo. Eu não lembro se foi desse acidente, que esse dedo nunca mais cresceu. Só que criança é traquina, né? Brinca, corre, pula. Eu nunca tinha reparado que esse meu dedo tinha parado de crescer. E eu não fui no médico pra isso. E minha perna que eu machuquei quando eu caí no bueiro, o curativo foi minha mãe que fez. E eu não cheguei a ir eu não lembro, se eu fui ao médico eu não me lembro pra saber se eu tinha quebrado, acho que não fui, não lembro. Mas eu sei que eu cresci com esse dedinho e eu morria de vergonha desse dedo. Eu calçava chinelo pra brincar, mas se eu saísse, era sapato fechado. Se eu fosse colocar uma sandália aberta, gente, eu morria de vergonha desse meu dedinho. E aí, eu olhava pro pé das pessoas tão bonito, e eu sempre começava a reparar pé. Pé. Aquele pé mais bonito que o meu. Aí eu não calçava uma sandália porque eu não achava o meu pé bonito. Sabe? Então eu calçava mais sapato fechado. E por trabalhar muitos anos na enfermagem, eu quase nem via meu pé. Porque eu trabalhava de calçado fechado. Eu saía de casa às 4:30 da manhã, ia trabalhar, passava o dia inteiro de sapato. Quando eu saía do meu trabalho, quando eu me trocava, normalmente o sapato que eu ia pro trabalho era o mesmo que eu ia pra escola, pra faculdade, ou pros cursos que eu fazia. Então eu não via quase meu pé. Era mais final de semana. E eu não ligava muito pra olhar, porque eu rejeitava aquilo que eu não gostava. Eu me sentia rejeitada. E parecia que as pessoas iam gostar menos de mim, por causa de eu ter esse problema no pé. E aí, eu cresci, fui estudar, fiz raio-x do meu pé, né? Pra saber como que tava esse ossinho. Mas vamos voltar lá. Eu tava falando de quando eu conheci meu marido. Quando eu conheci o meu marido, a primeira coisa que eu falei pra ele foi o seguinte: olha, eu não sei se você vai gostar de mim porque eu tenho um defeito. E aí eu falei pra ele, eu tenho um dedo que ele é diferente. E fui e mostrei. Gente, morrendo de vergonha e morrendo de medo dele não querer ficar mais comigo. Isso há 25 anos atrás, por causa do meu dedo. Tipo, eu fiz um negócio tão grande em cima daquele dedo que pra ele não fazia nem sentido. O meu pé era bonito e só tinha um dedinho que era quase do tamanho do outro e tava tudo bem. Só que na minha cabeça era uma coisa gigantesca. Então toda vez que eu ia me encontrar com ele, eu escondia o meu pé. Eu não mostrava o meu pé. Até o dia que eu criei coragem e falei pra ele. E quando ele não deu nem bola, aí eu deixei isso pra lá. Só que eu segui ainda por muito tempo sem calçar a sandália aberta pra não ficar mostrando o meu dedo. Então eu observei que na rua onde eu morava tinham mais 2 pessoas que tinham um dedo igual o meu. E aí eu fui procurar saber o que que era, né? Aquela condição do dedo. E aí eu vi que o dedo ele não crescia por causa. Aí eu fui ver a linguagem do corpo e fui entender o porquê. Mas isso é tema para outra live. Mas o que eu quero trazer para vocês é isso: que a baixa autoestima traz insegurança até nisso. E ninguém nunca tinha falado disso comigo. Trazendo para uma racionalidade, né? Para infantil, as crianças não entendem. Quando você trabalha a autoestima na criança e você percebe que ela tem alguma coisa que é diferente, uma normalidade no corpo, trabalhar com ela para ela se sentir segura com aquilo que ela tem, mostrando que ela é diferente, mas isso não faz ela ser feia. Isso não faz ela ser menos do que outra pessoa. Ela vai ser mais feliz, porque ela vai saber lidar com as diferenças e também com as desaprovações das outras pessoas que vão ter por perto. Porque nós não vamos encontrar a vida toda com pessoas que são bem desenvolvidas, que são bem seguras de si. Vai ter gente que é muito maldosa também e vão querer fazer bullying, tirar sarro. Mas uma criança com o emocional protegido, justamente aceitando ser como ela não vai se sentir inferior e ela virá sofrer menos. Então isso que eu tô trazendo pra você não serve só pra você, serve pra você levar também pra seus filhos pequenos, pros seus sobrinhos, pra quem você vê que tem algum probleminha na orelha, usa óculos, né? Eu mesmo sofri muito bullying por usar óculos. Chegou uma fase da minha vida em que eu usava um tampão no olho com 7 anos e eu sofria muito bullying.
E quando eu cresci e comecei a adolescência a frequentar esse ambiente, eu também sofria, né? Até então eu respondia, mas aquilo me doía mesmo eu respondendo para as pessoas, porque eu respondia verbalmente, mas eu não tinha criado uma proteção emocional em mim para me blindar do que as outras pessoas estavam falando. Então é importante, se você tem alguma coisa aí sua que você não gosta, você começar a trabalhar a autoestima para você começar a amar essa parte sua, porque é sua história, só você que tem, é diferente. E a visão de beleza das outras pessoas nunca vai ser igual à nossa, compreende? O mundo criou um padrão de beleza onde nós fomos nos adequando dessa forma, mas nós não fazemos parte dessa forma. Tanto que se você olhar para a natureza, existem flores de diversas formas. Existem flores com pétalas redondas, pontudas, gordinhas, magrinhas, não são iguais. Os seres humanos, eles podem ser sim iguais na sua concepção biológica, né, olhando assim o formato, mas todos nós temos nossos traços diferentes e nós vamos ter que, para ter uma vida mais leve e mais feliz, aprender a aceitar as nossas diferenças. Então, o que acontece? Quando você tem baixa autoestima, você vai insegura para os relacionamentos. Você não consegue se posicionar, você não consegue conversar, você não consegue ser natural, porque você está morrendo de medo. Medo de ser julgada, medo de ser rejeitada. Você não consegue nem dizer para o outro que você está afim dele, ou então você cria um comportamento um pouco diferente e estranho, que é aquele de ignorar. Sabe? Às vezes que alguém não tá te tratando bem e você continua ali com aquela pessoa. Sabe aquela criança? As crianças não estão querendo brincar com ela e ela continua querendo brincar. Ou aquela pessoa que não quer ficar com aquela pessoa e aquela mulher tá insistindo naquele relacionamento, mas já tá claro que ele não quer. Sabe aquele grupinho que você quer fazer parte, mas eles não te aceitam lá e você insiste em ficar lá? E ela insiste, sabe por quê? Porque essa criança nunca teve espaço. Ela nunca teve espaço nem na casa dela. Então ela não sabe como diferenciar quando adulta. Então é muito importante você estar em um ambiente saudável, para você saber diferenciar o ambiente lá fora. Porque se você tem um ambiente na sua casa onde as pessoas te elogiavam, achavam que você era engraçada, te estimulava a ser mais inteligente, mostrava para você que era muito bom estar com você. Quando você sai desse ambiente e vai para um ambiente que as pessoas não te oferecem isso, você vê que aquilo é estranho e você começa a recusar aquilo. E você fala, não, eu tô querendo fazer parte deste grupo, mas eu acho que este grupo não está me recebendo muito bem. Então você se retira e procura outro grupo. Porque você aprendeu na sua casa que vai ter lugar para você, mas não é todo lugar que é para você. Não é todo mundo que vai te amar, que vai te aceitar. E na sua casa você aprendeu isso, inclusive com seus pais, inclusive com coisas que eles iam te falando. Quando você dizia alguma coisa sobre, olha, hoje eu fui fazer um trabalho e não tinha ninguém para fazer comigo. Olha, filha, é assim mesmo, às vezes acontece. Mas você vai acabar encontrando seu grupo, sua dupla, alguém que queira fazer com você. Mas agora, se você não tem ninguém para você dizer na sua casa, nossa, passei por um problema hoje, me senti excluída, me senti constrangida, não tem ninguém para dar atenção para isso, não tem um adulto preparado para te instruir como lidar com isso, como lidar com essa situação, como lidar até com o fato de que, olha, não te naquele grupo, mas como que você pode se inserir em outro grupo? Você fica totalmente perdida, sem orientação. Sabe aquele adolescente, aquela criança sem orientação? Ela tem que sair se descobrindo como agir sozinha. E eu vou contar um caso agora recente. Essa semana minha filha chegou e falou assim, mãe, eu quero te perguntar uma coisa. Eu falei, pode perguntar. Sabe, uma amiga minha, não é eu, tá? Uma amiga minha. Eu falei, mas se for você, tá tudo bem, a gente vai conversar sobre isso. Não, mas uma amiga minha, ela nem tá mais nessa escola, ela mudou de escola. Mas, sabe, ela gostava muito de um menino. E aí esse menino começou a gostar da amiga dela. E ela foi perguntar pra amiga dela, falando, nossa, eu gosto tanto dele, mas ele tá conversando mais com você do que comigo. E ela não perdeu a amizade com essa amiga dela, mesmo depois dela ter se mudado. Aí eu falei com ela por mensagem, e ela tava falando pra mim assim, nossa, né, ele gostou mais dela. Ele quase não conversava comigo e nem deu bola pra mim. Eu acho que eu não fui tão boa o suficiente pra ele, assim, né? Eu acho que a menina falou isso pra minha filha. Ela falou assim, eu acho que eu não era tão boa pra ele assim, eu não era tão suficiente pra ele assim. E por isso ele não gostava tanto de mim. E aí eu falei, filha, o que você falou pra ela? Aí minha filha falou, ai mãe, na hora eu não sabia nem o que falar. Se fosse hoje, eu ia falar pra ela que não é sobre ela, é sobre ele. Talvez ele não enxergou os atributos bons que ela tinha, mas ela sentiu que era pra ela. Eu falei, que pena, né? Então, ela se mudou e você quase não tem mais contato com ela e ela vai carregar isso pra vida, né? Porque ela tá aprendendo sozinha,
né? Mas você tá nesse vídeo aprendendo. Quem sabe um dia ela não assista um vídeo como esse e aprenda que aquilo que o outro não vê em você não é sobre você, é sobre o outro. E aquilo que o outro vê em você também não é sobre você, é a linguagem que ele tem de você. Porque cada pessoa nos enxerga de uma maneira diferente. Então essa pessoa, ou ela se excede colocando muito à disposição, ficando vulnerável, ou ela escolhe muito mal, tá? Tem esses dois lados aí. Você acaba se relacionando aí de um jeito até muito agressivo. Muitas vezes você faz um caminho de volta. Quando você percebe que você não tá tendo espaço, você vira aquela pessoa que se retrai muito e fica muito introspectiva. Ou você vira aquela pessoa que, por defesa, age com violência. E aí você começa a ser aquela pessoa que pratica o bullying, aquela pessoa que rejeita os outros, começa a ser aquele que quer fazer com que os outros pensem que eles não têm importância. E aí você vai para a vida adulta e vai se relacionar amorosamente desse jeito. Você vai com essas duas possibilidades de perfil. Ou você fica muito vulnerável, muito insegura, fazendo de tudo para gostarem de você, ou você vai se defendendo muito, não confiando em ninguém, acreditando que ninguém vai ser boa com você, bom com você, acreditando que ninguém vai conseguir te aceitar. E aí é como se você se revoltasse contra o mundo, como se você se defendesse dele, dizendo que você não precisa de ninguém. A partir de agora você vai viver sozinha, que ninguém tem valor. Por quê? Porque você se sentiu muito rejeitada, muito invisível, muito agredida por esse mundo. E aí você vai, né, devolver essa agressividade. E as duas formas são ruins, porque assim você não tá indo pra vida pra encontrar pessoas pra ter uma troca saudável. Ou você tá indo pra mendigar amor, ou você tá indo pra recusar, como se você tivesse que viver sozinha e se torna uma rebelde. E isso vai afetar também as suas relações profissionais, porque você não vai confiar em parceiros, você vai ter dificuldade em delegar para outras pessoas, você não vai conseguir criar parceria que muitas vezes poderiam ser boas com você, tá? Então essas pessoas são pessoas que crescem pouco ou que fazem só o básico. Por quê? Porque elas aprenderam que o básico é suficiente. Para elas as relações básicas são suficientes. Elas não se veem em grandes espaços, elas não se veem prosperando muito. Por quê? Porque de onde elas se veem, elas têm que se manter no molde e elas têm que conquistar espaço para elas. E para conquistar esse espaço, elas vão ter que enfrentar muitos medos, elas vão ter que batalhar por esse espaço. Então elas não crescem tanto, elas poderiam crescer mais se elas entendessem que a criança delas está se sentindo sim ameaçada. E aí ela teve duas escolhas. Ela se defendeu totalmente, ela ficou ali esperando muito que alguém salvasse ela desse lugar. E aí então ela tira a possibilidade de ter realmente relações que sejam boas. Então ela não acredita mais que vai ser bom. Então ela acaba não desfrutando da vida, ela tem dificuldade de relaxar na vida, de confiar. Elas estão sempre no instinto de defesa, no instinto de ameaça aí o tempo todo. Este é o problema de ter uma autoestima baixa. Tá? Você não consegue entender o que está por trás de um relacionamento ruim, de uma escolha ruim, de uma escolha profissional, de um parceiro, a forma com que você se relaciona, por exemplo, de você não conseguir se posicionar com alguém. Por que você não se posiciona? Ou por quê? Porque você acha que a pessoa não vai te dar valor, porque você acha que tem que agradar, ou porque você acha que se você for falar, você vai ser muito agressiva, você vai machucar a pessoa, você vai fazer a pessoa sofrer, e você não sabe como controlar isso, porque você vai se defender daquilo que a pessoa está fazendo com você, e você não tem um modo de se relacionar, sabe? Que seria, ó, eu escolho você, você me escolhe, sabe? As relações têm que ser boas pros dois, a gente pode se posicionar, a gente pode colocar limite, sabe? Você consegue aceitar limites também. Mas essa não é a base de quem tem uma autoestima baixa. Quem tem uma autoestima mais alta tem muito mais abertura para ouvir não, para negociar, para entender que nem sempre você vai ser aceita, sabe? Para entender que nem sempre ela vai encontrar um ambiente que seja melhor para ela. Porque a pessoa que tem autoestima baixa, ela acredita que ninguém vai dar valor para ela, que ela não vai encontrar mais ninguém. E antes de terminar, eu quero deixar um exercício. Quando eu te falo a forma como que você se relaciona com outras pessoas, eu quero que você pare para escrever que tipo de problema de relacionamento você acredita que você possa ter tido ou está tendo por conta dessa autoestima baixa. Exagerar na entrega, exagerar na agressividade, se defender demais, não expor as suas vontades, tem medo de machucar o outro. Muitas vezes você não tem habilidade muito para enfrentar os seus conflitos, você foge dos conflitos, você sempre arruma uma desculpa para não estar ali, para não ter que resolver. Ou você quer muito ser bem vista, sabe? Porque você tá tentando ser aceita por todo mundo. Ou você é muito reclusa porque você acha que ninguém tem nada de bom para te oferecer. Ou você é aquela pessoa agressiva com todo mundo. Para pensar nisso. Me deixa aqui nos comentários se esse vídeo te tocou, se fez sentido para você, se tocou em alguma coisa da sua infância, certo?
E lembrando que o desafio da autoestima vai começar dia 24, próximo agora, tá bem? E até o próximo vídeo!